amigas de Ideal Espírita, sejam muito bem-vindos a este espaço de comunhão, de fraternidade. E a convite desta casa que muito nos honra o coração, hoje iremos falar acerca do tema Não Temas, Crê Somente, que tem como tema mais amplo que o abarca a fé. E antes de começarmos as nossas ponderações, como de costume, vamos orar. Senhor Jesus, Divino Amigo, inexcedível Mestre, eis-nos aqui, Senhor, nesses dias delicados, tumultuosos, algo aparvalhados, assombrados. Temos diante de nós o desafio da superação individual, assim como também a de ordem coletiva. Nesses dias adversos, quando então emergem a hediondez, a violência, a corrupção e demais espectros viciosos, rogamos que nos ampare com teu amor, com a tua benevolência, com a tua coragem, para que possamos enfrentar tudo aquilo que nos surja de modo respeitoso, ao mesmo tempo que sábio, de modo amoroso, ao mesmo tempo justo. E assim sendo, sob os auspícios dos teus emissários, de Irmã Sheila, rogamos a permissão para iniciarmos a nossa doutrinária de hoje com votos de paz para todos aqueles que nos acompanham. Que assim seja. Anotam os evangelistas Marcos, Lucas e Mateus, e mais tarde a poetisa ou aquarelista do Evangelho Amélia Rodrigues, na obra Trigo de Deus, que é uma das componentes da sua série evangélica, que a fama precedia o Cristo. As maravilhas, os prodígios, os discursos inflamados de amor e de concórdia cativavam e então se espalhavam por aquelas áreas desérticas, trazendo bálsamo, o lenitivo aos corações estropiados, devastados pelas dores, pelos sofrimentos. E então, estando diante das praias belíssimas de Cafarnaum, Jesus atraía para seu lado grande mole humana, grande quantidade de pessoas, das mais diversas classes sociais, desde os pobres, estropiados, coxos, portadores de enfermidades que os marginalizavam, até os indivíduos de mais elevado extrato social. E naquele dia, ali estava uma dessas figuras respeitáveis, honradas da sociedade, o chefe do Sinédrio
da sinagoga, Jairo. Jairo, que apesar de esposar uma crença, um corpo de leis um tanto diferente do Cristo, apelava para o meigo Rabi Galileu como última alternativa à problemática que então afligia sua filha de apenas 12 anos. E então, diante dos seus olhos, observava ocorrências miraculosas, a exemplo de uma mulher marcada pelo embaraço, pela humilhação, que estão rastejando-se, toca a fímbria, a túnica de Jesus, para então receber um fluxo de saúde e então se restabelecer ao ciclo da vida social. E nesse momento o mestre indaga a Pedro: Pedro, alguém me tocou. E Pedro, no alto da sua naturalidade, já um tanto estressado, com aquela ocorrência bulhenta, com aquelas pessoas que se acotovelavam, diz: mas Senhor, é óbvio, impossível seria que não fosses tu tocado. Ao que Jesus redargue: Pedro, alguém me tocou porque de mim saiu uma virtude. E nesse momento ergue-se a mulher hemorroíça, aquela dita do fluxo sanguíneo, para então se restabelecer ao ciclo da vida social. E Jairo então ganha alguma esperança, porque aquele caso era maravilhoso por demais. E então, ganhando intimidade, força íntima, opta por um contato mais próximo com o meigo Rabi, dizendo-lhe: Mestre, tenho uma filha que padece aflição grave. Por favor, venha à minha casa para então salvá-la. Esta é minha última alternativa. Já encontro-me diante de um sofrimento que temo não suportar. E então Jesus e os discípulos para a casa de Jairo se dirigem. E antes de chegarem à própria mansão, ao palacete, que então albergava a família de Jairo, Jesus, os discípulos e o próprio genitor são colhidos por alguns vizinhos que já o abordam, dizendo: é tarde demais, Jairo. Dispensa o mestre, tua filha está morta. E então Jesus, do alto da sua serenidade, acompanha-o, adentrando a nobre residência. E então outros que já se encontravam no interior do palacete ratificam, reafirmam o que já fora dito: Jairo, tua filha está morta. Não há mais alternativa alguma a ser feita. E então, com os olhos já marejados, sentindo o coração como que transpassado por uma espada nua, Jairo então, à beira de se entregar ao sofrimento, olha para Jesus, que diz somente: não temas, crê somente e tua filha será salva. E então pede que o quarto fique livre, somente a entrada de Pedro, João e Tiago, do esposo, da esposa, pais da menina e do próprio Cristo. E lá estando, Jesus a observa aquela menina, que em verdade não estava morta.
aquele era um fenômeno como que de letargia. E aproximando-se, toca com suas mãos a destra da criança, que naquele momento recebe como que um influxo de vida, algo que então mobilizara as suas fibras mais íntimas, fazendo com que ela corasse as bochechas e então despertasse daquele sono de morte aparente. E então, para a alegria de todos, a menina estava de volta àquela família. Jesus diz somente: dei-lhe de comer. E o pai então, alegre, contente, abraça demoradamente, beija o seu rosto de maneira demorada. Aquele momento era singular. O quarto parecia invadido pelo doce aroma de anêmonas em flor. E quando então iria se voltar para agradecer Jesus, percebe que ele não mais se encontrava em sua residência. Já houvera se retirado com os discípulos e com uma pequena multidão que o acompanhava para outra localidade, porque em verdade não carecia de aplausos ou de qualquer forma de retribuição. A sua era a moeda generosa e gratuita do amor. E para sempre, aquela menina lembrar-se-ia das palavras de Jesus quando a tocou, dizendo: Talita com, menina, desperta. E esta lição da aquarelista Amélia Rodrigues é bastante emblemática. É uma lição que nos traz uma referência com relação à nossa fé. Há uma fé que por vezes encontra-se um tanto obnubilada, encoberta por uma série de incertezas, de ilusões, de dúvidas. Nesse sentido, Allan Kardec, o egrégio codificador da doutrina espírita, em O Evangelho segundo o Espiritismo, tem a oportunidade de discorrer, em um dos seus capítulos, acerca da fé que transporta, que move montanhas. E neste capítulo, mais propriamente, o então pesquisador, codificador, vai lançar uma série de considerações acerca da própria fé, falando que ela apresenta múltiplos aspectos de uma fé que pode ser humana e também divina, de uma fé que deve ser raciocinada, de uma fé que deve ser também sentida. Porque o fato é que muitas vezes nos entregamos a um corpo de crenças. Crenças essas que variam ao sabor da nossa compreensão de mundo. Acreditávamos, por exemplo, que muito daquilo que observávamos como sofrimento tinha uma causa específica. E mais tarde descobriu-se que aquela causa, em verdade, era muito mais profunda. Tinha outras matrizes. E isso acontece em diversos momentos de nossas vidas. E então, se acreditávamos em Papai Noel, em Saci Pererê, hoje nós já sabemos que isso faz parte de um contexto, de uma tradição oral, que é muito veiculada às crianças no período de mais tenra idade, no intuito de fomentar sonhos, desejos, de ampliar o raio da cooperação e despertar o imaginário infantil, atentando para o folclore, para hábitos que são muito importantes nesta fase. E nesse sentido, conforme esta criança vai amadurecendo, vai percebendo que aquilo, na verdade, compunha os contos de fada, os contos folclóricos culturais.
que em verdade compõe então essa matriz oral. E aquela crença cede espaço a um novo corpo de ponderações, de reflexões. Daí o fato de dizermos com muita categoria que a fé não faz parte de uma crença que pode oscilar, como já dissemos, mas sim de uma ciência, de uma sabedoria. Eu não creio em Deus. Eu sei que Deus existe. E nisso há uma profunda diferença. Porque crer em Deus significa que em alguns momentos podemos passar por essas oscilações, não acreditando, por exemplo. Mas ter ciência de Deus faz com que a minha relação com o Criador seja muito mais profunda. Porque, afinal de contas, essa ciência é também aquela que, de alguma sorte, embasa os mecanismos da fé. Que, por isso mesmo, não pode ser dogmática. Não pode ser uma fé cega, para não beirar a manipulação, a irracionalidade. Mas, ao contrário, a fé deve ser aquela a enfrentar a razão em todas as épocas, como bem diz Allan Kardec, no sentido de que seja algo desenvolvido no campo da racionalidade, do enfrentamento lógico, experimental. É preciso que a fé traga essa certeza, esta capacidade de fazer com que o indivíduo mais e mais compreenda acerca da própria existência. Dessa fé que possui uma base sobre a qual se desenvolve, então, esta certeza, esta compreensão mais aprofundada acerca da própria vida. Porque, afinal de contas, acreditamos porque temos certeza. E temos certeza porque compreendemos. E isso, é claro, vai nos encaminhar a uma fé racional. A essa fé lógica que não é fanática, que não é desrespeitosa, mas, ao contrário, congrega os indivíduos ao redor de si, tal como Jesus, certa feita, nos garantiu. Um dia haverá um só rebanho, porque há somente um pastor. Mas a fé também apresenta um condão de sentimentos. Não por acaso, ainda neste capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec discorre que a fé é a mãe da caridade e da esperança. A fé que movimenta a espera no bem, a ação. Porque não devemos confundir a fé com um conteúdo de comodismo, de uma resignação passiva, mas, ao contrário, compreendermos a sua raiz etimológica. Porque, afinal de contas, a fé do grego, pistes, significa acreditar de maneira profunda, esta ciência, essa sabedoria. Ao mesmo tempo que também abarca o sentido de agir no bem, modificando a conduta, um comportamento. Portanto, nesse sentido, vamos perceber também a similaridade da fé quando nós pesquisamos a sua raiz hebraica, emuná, que também faz essa referência similar a esta ação no bem. Ou seja, desta fé que necessita de um movimento em torno da própria criatura, no sentido de despertar para as potencialidades que há em si mesmo. Não por acaso Cristo, a certa altura, nos disse: se tiverdes fé do tamanho do grão da mostarda, poderão dizer a esta montanha: transporta-te daqui para acolá.
E hoje nós sabemos que não é uma referência geográfica, não é transportar o Himalaia daqui para ali, mas a montanha das nossas dificuldades, dos nossos problemas, solucionando-os à medida do nosso autodescobrimento. Não por acaso, Emmanuel, na obra Palavras de Vida Eterna, sob psicografia de Chico Xavier, de maneira muito dilatada, vai nos apresentar esse senso. Porque nos diz, enquanto a criatura não adquire consciência de si mesma, movimenta-se a terra à feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Enquanto não adquirimos a capacidade de pensar por nós mesmos, de racionalizar a nossa existência e de mais profundamente de autodescobrir a nós mesmos, vamos então nos movimentando aqui e ali à semelhança de semi-racionais. Somos os animais mais aperfeiçoados em a natureza, mais complexos porque interferimos, porque modificamos o habitat, porque temos capacidade de racionalizar, de promover progresso, ao contrário de outras feras. Mas chama-nos a atenção o benfeitor que esta aparente evolução na escala biológica nem sempre se faz perceber e por isso costumamos agir de maneira semi-racional, quase racional, amontoando, aglutinando, aglomerando problemas sobre a nossa própria cabeça. Fazendo, portanto, essa referência desta fé incipiente, dessa fé oscilante que dizemos ter. Porque muitas vezes estudamos o Evangelho, compulsamos uma religião, abraçamos o seu corpo de crenças ou dogmas ou de princípios. E quando chega o momento grave do testemunho, muitas vezes nos desesperamos. E talvez mais gravemente, desesperançamo-nos. Mas, em verdade, a grande proposta, dita, por exemplo, pelo mentor de nossa casa, irmão Jerônimo, é que nesses momentos graves e adversos, possamos pedir à divindade não a extirpação dos problemas, o seu desaparecimento, que seria uma medida infantil, pouco produtiva, inclusive, porque não nos permitiria alcançar a maturidade. Mas, ao contrário, que rogássemos a Deus em torno do discernimento, da sabedoria, do equilíbrio, para que então possamos aprender com a lição necessária para nos fortalecer, nos robustecer. Isso também, de alguma sorte, aventa a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que também se notabilizou pelo estudo de vanguarda em torno da tanatologia, da ciência da morte. Ela que estudando, analisando casos de pacientes terminais, que observando-os de maneira mais detida, percebiam que muitos deles experimentavam a gravidade dos sintomas do seu quadro pela ausência dos familiares, que os abandonavam nas instituições de saúde, trouxe à tona a lição de que a vida é semelhante a uma escola e quanto mais se avança, mais difícil fica a lição, porque estamos mais preparados para superá-las, graças à fé que nós desenvolvemos. Dessa fé que, como dissemos, tem um conteúdo divino, que nos aproxima de Deus, da divindade, do Cristo, nosso irmão mais velho, mas que também tem um condão humano, porque nos ajuda nas relações cotidianas
E mesmo aqueles que dizem não ter fé em Deus, os ateus, mesmo aqueles que dizem apartados de qualquer religião, têm fé em alguma coisa. Alguns, fé no dinheiro, outros no poder, na vaidade, na beleza. São mecanismos de fé pouco aprimorados, mas que já representam esta confiança do indivíduo em si mesmo, num recurso exterior e etc. Portanto, a fé apresenta esse caráter polivalente, múltiplo, multifacetado, porque traz essas denominações, essas categorizações que nos fazem compreender a vida sob um prisma muito mais amplo, muito mais dilatado. E esta mesma compreensão que nos fará perceber a importância do desenvolvimento desta fé desde a mais tenra idade, desde a fase infantil, quando então oramos ao nosso anjo de guarda, que deve ser uma prática cultivada nas idades subsequentes. Aquele culto doméstico, a fim de estimular a criança também a entender que não está só no mundo, que conta com seus pais terrestres, mas também com o Papai do Céu, com uma força que o movimenta, que então transforma o mundo, que modifica as circunstâncias. Dessa fé que vai, então, alcançando patamares cada vez maiores na vida de cada um. Ao mesmo tempo que também há uma fé que pode ser compreendida como uma fé inata. Uma fé que é desperta diante de ocorrências muito simples, mas que nem por isso deixa de ter a sua grandiosidade, a sua força de expressão cada vez mais significativa. E nisso observamos alguns casos de pessoas que moram em regiões inóspitas, muitas vezes pobres, paupérrimas, mas que têm fé em Deus, que têm esperança em dias melhores, privadas de uma educação formal, de um lar bem constituído, de uma alimentação diária, trazem ainda a fé que as movimenta, que as mobiliza e que muitas vezes nos envergonha. Porque dispondo de aparentemente tudo, diante de uma circunstância divina, sucumbimos, dizemos que Deus não existe. Ou, ainda o que é pior, maldizemos a divindade. Num momento como esse, por exemplo, quando atravessamos a pandemia do novo coronavírus, muitos de nós nos desesperamos. Acreditamos que estamos a sós, à deriva no mar da vida, nesse mar encapelado de paixões, de desejos. Mas, em verdade, devemos nos recordar do grande nauta, Jesus, que então trouxe todo um corpo de lições em torno da fé em Deus, que deve nos mobilizar a existência, que deve nos estimular, nos dar esperança. E, é claro, mobilizar-nos em torno da coragem para o enfrentamento do pessimismo, do negativismo, da violência através da paz. E dessa forma, modificarmos os painéis do mundo. Aquilo que hoje se apresenta de maneira desordeira, de maneira estúpida e ignorante, aclarando as consciências com a doce claridade das virtudes, da inteligência, dessa forma de comunhão que abraça os mais fracos, aqueles que muitas vezes carecem, fazendo com que compreendam que somos todos irmãos. Que apesar de termos diferenças muito naturais, somos importantes. Estamos
em diferentes patamares, mas devemos desenvolver a fé. A fé de Abraão, por exemplo, desse que é considerado grande patriarca e que, não contando com a sabedoria da Torá em sua época, quando então convidado a um sacrifício, doaria o próprio filho. E percebendo a sua coragem e o seu destemor, uma criatura celeste lhe aparece, um anjo, para dizer: acreditamos, tu tens fé, porque daria o teu próprio filho em imolação à divindade. A esta fé que mobilizou tantos cristãos à arena romana, aos circos, à alegria, ao divertimento frívolo das massas que se entorpeciam com alguns pães e algum divertimento. E então, muitos que para lá corriam eram devorados por feras, ou então trucidados em lutas contra os gladiadores. E um desses exemplos notáveis nos salta aos olhos. O exemplo de Joana de Cusa. Joana de Cusa, que era uma dama do patriciado romano, que em determinado momento ouve o Cristo e o segue, e em contato mais próximo optaria por então abandonar a própria vida de certa frivolidade, superficialidade para segui-lo. Quando então Cristo dá-lhe a grande lição: que ela amasse o seu marido, a sua família. Que apesar de ele ser adúltero, deveria ter nela um exemplo de resignação, de mudança, porque a semente seria lançada. E então ela opta por seguir, por dar o testemunho de fé nesse momento de dificuldade conjugal. E mais tarde, quando então levada a uma dessas arenas para ser queimada viva ao lado do filho, convidada a abjurar a fé no Cristo, ela então diria a seu próprio filho: cala-te, jamais poderei abjurar o Cristo que um dia me esclareceu e que hoje preenche completamente a minha vida. Cala-te. Vamos nos resignar, vamos ter fé, porque o Cristo ampara as suas ovelhas, aquelas que são levadas a esta ocorrência de violência, com a paz, com o amor, com a misericórdia. E então ela e o filho são calcinados, são queimados vivos diante daquela grande massa, sem que ela retrocedesse em sua fé. E nesses dias tumultuosos de violência, de tantas dificuldades, muitas vezes não só geradas por conta do novo coronavírus, mas dentro de nossos lares, em nossos ambientes de trabalho, ou até mesmo na nossa casa espírita ou em outros ambientes religiosos. Nesses momentos de dificuldade, devemos também dar o testemunho de nossa fé. Qual o intuito de nossos estudos? De aprofundarmos o conhecimento em torno da senda da doutrina espírita, se não o melhoramento íntimo, a reforma interior. Entendendo que estamos diante de instrumentos da perfeição, aqueles que nos burilam, que nos modificam, que vão então aparando as arestas, para que nós possamos nos apresentar mais tarde aperfeiçoados, melhorados. E então é nesse sentido que devemos desenvolver a nossa fé. Essa fé que move então a montanha das dificuldades, do desequilíbrio, para então nos assomar diante desta ocorrência singular em nossas vidas.
Desta forma, vamos então nos apropriar desse conteúdo crístico, entendendo que certamente o sofrimento, a dificuldade, a dor fazem parte da vida, por serem mecanismos da natureza, através do qual o progresso intelecto-moral se expressa e se consolida. Isso nos diz a veneranda Joana de Ângeles na obra Plenitude. Obra essa em que a benfeitora vai então beber na fonte fecunda do budismo, absorvendo as 4 lições, as 4 nobres verdades, traçando um paralelo com a psicologia profunda e a doutrina espírita, a doutrina cristã, para então nos fazer perceber que é inevitável ser vítima do sofrimento, pelo menos na atual conjuntura na qual nos encontramos. Porque efetivamente estamos ainda em um estágio de profunda imperfeição. Saímos dos mundos inferiores e estamos em um mundo de provas e expiações, direcionando-se ao mundo de regeneração. E então é necessário que nós também nos regeneremos, nos aperfeiçoemos, nos modifiquemos. É necessário que nós nos utilizemos da fé nesses dias tormentosos para então expressarmos o nosso testemunho na divindade, na transformação, na modificação. É necessário que confiemos em Deus, em Jesus e em nós mesmos. Porque se o problema está em nós, a solução não pode estar em outrem, senão em nós mesmos. Nós temos a chave que nos decodifica, o que parece ser uma expressão metalinguística, porque nós temos aquilo que é necessário para então nos solucionarmos. Não está a nossa solução na novela, na mídia social, no livro de autoajuda que pode orientar. Mas nessas lições que absorvemos do Evangelho de Jesus e que ponderadas e que refletidas nos auxiliarão como diretrizes seguras para o enfrentamento dessas circunstâncias adversas, dessas circunstâncias difíceis. Portanto, desta forma é que deveremos desenvolver a nossa fé. E nos recordamos, por fim, de uma passagem emblemática no Evangelho de Jesus. Anota o evangelista que, estando Cristo à presença de algumas pessoas, recebe a visita de um pai, que então roga-lhe o auxílio, pois que seu filho era lunático e por vezes se lançava no fogo e na água. E estando antes com os discípulos, estes não conseguiram sanar a sua problemática do jovem. E então Jesus, fazendo a referência à incredulidade daquela raça, então afasta a entidade que então subjugava o filho, para que ele então pudesse se restabelecer a saúde, a sociedade. E então, neste exemplo, Jesus dá-nos a grande lição de que é necessário termos fé e fazermos jejum. Não o jejum daquilo que é material, das compras
de uma alimentação farta, mas um jejum moral. Um jejum que nos modifique e nos sintonize com as altas esferas. Um jejum que cale profundamente em nós mesmos a necessidade de uma mudança efetiva. Já sofremos muito, é verdade, por causas as mais diversas. E será que não é momento de sermos felizes? Será que viemos à Terra somente para sofrer? Para então nos deixar arrastar pelas dores inomináveis? É hora de erguermos a fronte e de entendermos que somos filhos de Deus e, nesta qualidade, detentores de uma grande herança, daquela que a ferrugem e a traça não podem corroer, porque são as próprias virtudes, o amor, a paz, a esperança, a fé. Que possamos então, diante desse quadro aparentemente aparvalhante, desesperador, refletirmos acerca do que é importante e essencial em nossas vidas. De entendermos que é necessário promovermos o casamento da sabedoria com o sentimento. Dessas duas forças impulsionadoras da vida e que, como apontadas por Emmanuel, constituem asas que nos permitirão alcançar os píncaros mais elevados na escala da existência. Portanto, não recalcitremos o aguilhão da dor. Não tenhamos medo, porque o Senhor nos assiste, nos ampara, nos dá a sua misericórdia. Avancemos de maneira intimorata, tendo fé em dias melhores. Dessa fé que é um misto de sentimento e de razão, sem contudo nos esquecermos que é necessário também agir no bem. A ação no bem promoverá mudanças expressivas na sociedade, que, portanto, há de ser mais tarde o reflexo do reino dos céus ainda sobre a terra. E podemos fazê-lo hoje, agora e já, porque amanhã pode ser tarde demais e tudo que dispomos é deste atual momento. Portanto, usemo-lo da melhor maneira possível para que desta forma possamos ofertar o nosso mais caro e honrado testemunho de fé, não temendo jamais, mas seguindo intimoratos em direção à plenitude que é a nossa fatalidade por todo sempre. Vamos orar. Senhor Jesus, oh meu Deus, tantas dores, tanto sofrimento. E estas circunstâncias de hoje não são diferentes de outras épocas. Cada qual recolhendo as suas circunstâncias, as suas particularidades. E como sempre, o Senhor nos convida ao testemunho da verdade. Dá-nos então, Senhor, a oportunidade para exercermos a fé
em dias melhores. E assim, mobiliza em nós as energias que hão de nos catapultar de uma condição enfermiça, triste, para uma condição bem-aventurada, equilibrada, pautada na paz e no amor. Dá-nos o otimismo, o entusiasmo, faz crepitar em nós a chama divina, que então, depurando-nos das impurezas, há de então fazer refulgir a grande pedra preciosa, diamantina da nossa fé, do nosso amor. Sê, pois, conosco, Jesus, não somente hoje, mas por todo sempre. Deus seja louvado, fiquemos todos com Deus. Um excelente início de semana para todos nós. Que assim seja.